Morreu na madrugada de hoje o alemão Marcos Miller, que morava no apartamento que explodiu no edifício Canoas, em São Conrado. Vamos falar ao vivo com o repórter Daniel Isaia, que está em frente ao prédio. Muito boa tarde, Daniel. Qual foi a causa da morte? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, Marcelo, a causa da morte foram as complicações que foram causadas pelos ferimentos decorrentes da explosão aqui do apartamento no edifício Canoas no dia 18 de maio. Marcos Mena estava internado no Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital Dom Pedro II em Santa Cruz, aqui lá na zona oeste do Rio. E para se ter uma noção, as queimaduras tomaram conta de mais da metade do corpo dele. Os médicos ainda tentaram reanimar o paciente, mas não tiveram sucesso. Então Marcos morreu na madrugada de hoje. E ontem à tarde os peritos concederam uma entrevista para falar a respeito das causas que levaram a essa explosão aqui no edifício Canoas, em São Conrado, na zona sul do Rio. Vamos conferir. Na mão do diretor do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, a peça que, segundo ele, provocou a explosão no edifício de São Conrado. Ela foi resgatada no playground do prédio. De acordo com os peritos, pertence ao apartamento 1001, onde aconteceu um vazamento de gás. A perícia constatou que a peça, conhecida como rabicho, que serve para ligar a tubulação de gás da parede com fogões e aquecedores, tinha sido colocada recentemente no apartamento. Segundo o diretor do Instituto, ela foi mal instalada e não vedou a saída de gás. A não fixação total, o rosqueamento total com a pressão adequada para impedir o vazamento é que acarretou nesse vazamento e, logicamente, na detonação. O perito acredita que a falha na instalação foi acidental. A polícia ainda não sabe quem colocou o rabicho de gás. Faremos testes, comprovações, mensurações, para verificar, projetar a quantidade de vazamento, a quantidade de energia dissipada no local. E o laudo vai levar, em média, 30 dias para sair. E o Departamento Geral de Polícia Técnica e Científica, através do Dr. André Drummond, fará a divulgação do referido laudo. No edifício em São Conrado, os moradores não quiseram falar sobre o caso. Eles já contrataram uma empresa que vai recuperar o prédio. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro abriu um processo para investigar o vazamento de gás. A SEG, empresa que fornece gás no Rio, diz que a responsabilidade da manutenção da rede interna do apartamento é do proprietário do imóvel. O delegado que investiga o caso não quis comentar o laudo parcial da perícia. Ele prefere aguardar o relatório final. Só depois disso vai concluir o inquérito. Bom, e nós estamos aqui em frente ao edifício Canoas, em São Conrado, na zona sul do Rio. Neste momento o prédio está vazio, os moradores deixaram os apartamentos. O prédio precisa ser reformado, precisa ser feitas reformas. E a seguradora já liberou alguma verba para reformas de pequeno porte. As grandes reformas ainda estão sendo orçadas pela seguradora. E este é um momento delicado para as famílias que desejam voltar para suas casas. E este foi o assunto da reportagem que foi produzida pela Thaís Araújo, reportagem que nós vamos conferir agora. O caminho até a solução definitiva pode ser longo. Segundo especialistas e advogados que defendem vítimas de tragédias, como a do edifício Canoas, o pagamento de indenizações pode demorar anos. Foi aqui na Cinelândia, bem no centro do Rio, que em 2012 3 prédios comerciais desabaram, deixando 17 pessoas mortas e causando prejuízos ainda indefinidos. 3 anos depois, o vazio continua não apenas no local do desabamento, mas também no bolso dos proprietários. Alexis conhece bem a peregrinação. Ele era dono de um escritório de contabilidade e ainda não conseguiu se recuperar. Essa também é a realidade da maioria das vítimas. 38 empresas. Dessas 38, somente 8 se reergueram, as outras faliram, fecharam. Já tendo perdido uma ação particular na Justiça contra a seguradora do seu escritório, o vice-presidente da Associação de Vítimas da 13 de Maio espera agora o desenrolar de outro processo, que abrange os demais donos de salas no local. Certamente a gente vai conseguir. Quando eu não sei, mas a gente vai conseguir. Porque é impossível que as pessoas percam tudo por ação de terceiros e você fique sem ter uma indenização por isso. Este advogado, que defende uma das vítimas, explica que o caso é tão complexo que há vários pedidos de prorrogação do prazo para dar entrada nas ações na Justiça. Eu acredito que o que atrasa o pagamento vai ser um número de pessoas envolvidas e um número de partes que vai ter o processo. E você tem uma questão que a pauta do judiciário está sobrecarregada, então não é rápido.
Outro episódio em que o impasse se arrasta na justiça é o do restaurante Filé Carioca, que explodiu em 2011 por causa de um vazamento de gás, deixando 4 pessoas mortas. Até hoje, os condôminos não puderam retomar suas salas. Mesmo antes da conclusão dos processos, os proprietários podem receber indenizações de seguradoras, mas é preciso estar atento à cobertura contratada. Existe a cobertura básica, incêndio, raio, explosão. Essa cobertura garante a indenização da estrutura do prédio, e tem incluído do apartamento também. Mas não inclui os móveis que só tem cobertura se tiver sido contratado pelo morador o seguro residencial individual.